Meus amigos, uma das características mais interessantes do nosso tempo é, sem dúvida, a forma como as redes sociais podem ser utilizadas de uma forma extremamente eficaz para influenciar as pessoas. Se a influência vai ser para o bem, se a influência vai ser para o mal, depende da fonte da informação, do emissário, digamos assim. E ontem o que a gente viu foi justamente uma batalha de lados completamente opostos e de qualidade de informação completamente oposta, mas ambas destinadas a influenciar você. Nós vimos primeiro, claro, o vídeo do Nicolas, inclusive eu já fiz um destrinchado aqui do vídeo, falei da importância, claro. O Nicolas, um excelente comunicador, um dos melhores do nosso tempo aí. Sem dúvida, talvez o impacto do Nicolas, pessoal, eu vejo não seja nem mais o que ele está fazendo agora, mas a geração que ele está influenciando a surgir. Ele está influenciando um novo, digamos assim, uma nova escola de pensadores que hoje são muito jovens, mas que já estão construindo aquilo ali na cabecinha deles, né? Já estão construindo aquilo ali, uma informação, uma cultura diferenciada que era muito difícil você ter acesso 15, até 10 anos atrás. E hoje o Nicolas está levando isso para essas pessoas de uma forma muito constante, né? Então esses jovens, né? Alguns até crianças hoje em dia, mas daqui a 10, menos 5, 10, 15 anos, vocês vão ver, né, a diferença que isso aqui vai fazer. E o Nicolas é uma pessoa extremamente, como se diz, bem requisitada nas redes sociais. Todo mundo vai atrás do conteúdo dele, da informação que ele produz. Muitas pessoas seguem ele, se eu não me engano, já passou dos 4, 5 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, muitas e muitas pessoas no Brasil o acompanham e consomem o conteúdo dele. Porque é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo que fala a verdade, é um conteúdo que tenta te transformar numa pessoa melhor. Que quando você termina o vídeo, você seja uma pessoa melhor do que quando você começou a assistir o vídeo. E é isso que, de certa forma, eu tento fazer aqui também, né? Claro, não com o mesmo sucesso do Nicolas, mas vamos chegar lá. Né? O importante, e eu não faço questão de ter o mesmo sucesso, de ter o mesmo alcance, mas eu faço questão de que a gente esteja sempre produzindo esse conteúdo, né? Inclusive, acabamos de passar dos 250 mil inscritos no canal, algo que eu jamais imaginei quando eu comecei. Então, esse é um vídeo bem propício pra gente que tá falando agora de informação e influência. Ao contrário desse cidadão aqui, o querido Nelipe Feta. Eu não vou nem utilizar o nome dele corretamente aqui pra gente evitar engajamento, porque é isso que esse cidadão quer. Aqui é a matéria do antagonista, né? Perguntando se ele está carente de atenção, e com certeza, ele está carente de atenção. O Felipe Neto, ele não tem basicamente muitas coisas para produzir, para apresentar, né? Ele apela, o conteúdo que ele produz é um conteúdo muito infantil, é um conteúdo, isso que eu tô falando no YouTube, né? No Twitter ele muda, ele veste outro personagem, agora parou de falar de política. Ainda bem, né? É uma pessoa que não está nem um pouco qualificada a falar de política, é uma pessoa que vai completamente no pensamento e no viés político que é ditado para ele pelo seu meio esquerdista. Então tem muitos amigos de esquerda ali e o pessoal vai lá e convence ele. Olha, Felipe Neto, você tem que falar isso aqui porque isso aqui é o aceitável, isso aqui é o correto, e sem fazer nenhuma crítica, sem ter nenhuma linha de raciocínio, ele aceita aquilo ali e repete, utilizando suas redes sociais, utilizando o meio de informação que ele tem, na tentativa de influenciar pessoas, mas não para que essas pessoas pensem, para que essas pessoas sejam críticas, simplesmente para que essas pessoas repitam o que ele diz. Ao contrário do que eu vejo, por exemplo, num vídeo do Nicolas, onde ele te entrega informações que a imprensa não entrega, te entrega linhas de raciocínio que seria muito difícil você construir consumindo a informação que a imprensa tradicional te entrega. O Felipe Neto não. O Felipe Neto nada mais é do que um eco do que a imprensa dita profissional, né? Que nada mais é do que a imprensa tradicional, que hoje em dia é relações públicas do regime Lula STF. Ele simplesmente repete isso. Então, você escutar o Felipe Neto é a mesma coisa que você escutar qualquer um daqueles analistas da Globo News, é a mesma coisa que você escutar as idiotices do Lula. Não há um pensamento crítico por trás das coisas que ele fala, e além disso, é uma pessoa extremamente narcisista, egocêntrica, né? A gente viu, alguém viu, alguns de vocês viram, né? Espero que nem todo mundo tenha visto, porque ele deu muito azar. Assim que ele foi fazer aquele vídeo dele, né? Onde ele dizia
que seria candidato à presidência, né? Para quem nos acompanha, sempre recomendo vocês a nos acompanhar nas outras redes, viu? Instagram aqui, Fred Rodrigues GO, e Twitter, Fred RC. Quem me acompanha no Instagram e no Twitter viu que eu já tinha destrinchado esse vídeo dele, já tinha falado, olha, ele não vai ser é, candidato à presidência, não pode, o Lula não deixa, né? Tem algumas pessoas que são, digamos assim, de certa forma subordinadas às outras, se não diretamente são escravas, né, intelectuais de outras. Então o Lula jamais deixaria Felipe Neto se lançar como presidente. E ele fez várias citações ao livro, né, 1984, do George Orwell. Muitos de vocês já leram, já falei bastante desse livro aqui. Fez citações como, por exemplo, A Nova Língua, né, que ele fala a nova fala, O Grande Irmão, enfim, uma sequência de coisas que ele coloca lá, de um livro que ele leu, não entendeu nada e se empolgou. A verdade é essa, né? Então ele tentou fazer uma análise do livro dentro do contexto da mensagem que ele estava passando, e a mensagem dele, pessoal, nada mais era do que, mais uma vez, uma autopromoção. Essa egolatria insistente dessa pessoa que fica muito incomodado quando ele não é o centro das atenções. Eu acho que até por isso que ele foi falar de política. Porque acho que uma vida muito vazia, a forma como ele começou no YouTube, começou fazendo conteúdo de humor, né, atacando pessoas, né? Problema nenhum. Quem quiser consumir o conteúdo, consuma. Mas não, era um conteúdo de muita qualidade. Aí depois ele veio e criticou o PT pela corrupção do PT. Só que aí deve ter. O meio esquerdista tomou conta, né? Deu umas chibatadas intelectuais nele ali. Falou: não, só você não pode ficar criticando o PT aí, senão você tá do lado dos golpistas, você tá do lado da extrema-direita, né? Aí ele virou um dos maiores defensores do Lula que a gente tem notícia. E, obviamente, quando você vira um defensor do PT, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Não só do caráter, mas da sua inteligência, do seu senso crítico, né? E, em boa parte das vezes, no caso aqui também, seu senso de ridículo. Então, ele abriu mão de tudo isso para virar um defensor do Lula. Viu que não estava dando certo nesse novo governo, né? Todos nós que vivemos os governos petistas anteriores, a gente sabia como seria esse novo, né? Quando colocaram o Lula na cadeira do presidente, da presidência, a gente já sabia como seria, não é um segredo para ninguém. E ele viu que não tinha mais espaço para defender diretamente esse governo e falou: vou deixar de falar de política. E também eu tenho, né, minhas suspeitas aí que essa eleição do Trump e esse olhar mais atento que o Trump está lançando aqui, principalmente de recursos americanos sendo utilizados para expurgar a direita em vários países, né, para perseguir a direita. Então, eu acho que isso deve ter dado uma assustada nele, e as investigações vão dizer se ele esteve envolvido, e se esteve envolvido, até que ponto esteve envolvido nessa perseguição e utilização de recursos americanos para perseguir a direita. Mas a verdade é que é sim, uma pessoa muito limitada intelectualmente, e eu acho que assim, ele é inteligente o suficiente para saber que ele não é tão esperto. Eu acho que esse é o nível de inteligência do Felipe Neto. Ele é inteligente o suficiente para saber que ele não é tão esperto e que ele estava dando um passo maior que a perna, né? Temos vários exemplos dele perseguindo pessoas, né? Quando ele se juntou com aquele perfil para divulgar aquele perfil, o famoso Sleeping Giants, né? Que provavelmente também vai entrar na mira, né? Por todo o mal que fizeram, toda a perseguição que fizeram, como ajudaram a ditadura do pensamento aqui no Brasil. É um hipócrita, né? Na época da Covid foi flagrado jogando bola, foi flagrado trapaceando no xadrez online. Então, assim, é uma pessoa que faz sentido que ela esteja do lado do PT, até melhor que ela esteja do lado do PT. Mas a crítica aqui é justamente essa, né? E simplesmente essa. Temos aqui dois relativamente jovens, né? O Felipe Neto, na verdade, é bem mais velho que o Nicolas, apesar de viver nessa eterna adolescência aí, né? Adolescente prodígio de 40 anos, o Felipe Neto. E é bom ver que nós estamos do lado certo. Quando a gente vê o Nicolas utilizando todo o seu espaço, tudo que ele conquistou, não para promoção pessoal, porque não fala dele em momento nenhum, não para promoção pessoal, mas para ajudar pessoas que estão numa situação de perseguição política, pessoas que estão sendo perseguidas pelo sistema, é muito bom de ver isso. E ver que do lado de lá, a gente tem o Felipe Neto tentando mais uma vez chamar a atenção para ele, tentando mostrar que ele existe. Coisa que, convenhamos, a gente praticamente já tinha esquecido. Então vamos seguir em frente, sempre focando em pessoas e nos espelhando em pessoas como o Nicolas, né?
deixar esse Felipe Neto pra lá. Já deu o que tinha que dar. Vamos deixar ele terminar de curtir a adolescência dele aí, que pelo jeito vai durar até os 60 anos. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.